Olá, Dilemers! Esperei 20 e poucos episódios pra dizer isso. Olá, Dilemers! Olá, Luanda! Tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, e por aí? Ainda de ressaca de Salvador. Foi bom, não foi? Foi maravilhoso. Muito maravilhoso. E a gente voltou de Salvador com um post da Mídia Ninja recomendando quem como podcast? Quem? Dilemas, cara. Foi sensacional. Não, eu tô insuportável. Faz 2 dias que eu acho que as pessoas estão me olhando na rua, sabe assim? A Mídia Ninja falou da gente, cara. Foi muito bom, não foi? Foi massa. E Salvador foi lindo, né? Como a Bahia tem esse poder de deixar a cabeça da gente bagunçada, o olho e a vista bagunçada, mas organizar a alma e o coração, né? Foi muito incrível. Aquela festa é uma festa que todo brasileiro tinha que ver. Foi lindo, foi lindo. Vamos começar esse episódio de hoje? Vamos! Esse episódio de hoje ele promete. Será que ele cumpre? Acho que cumpre. Só lembrando a vocês, para mandar o seu dilema, você pode escrever para luabarros@redeamparo.com.br E para oi@pedrinhofonseca.com.br. A gente tá falando isso, mas a gente tá assim, com medinho danado, porque tá uma tempestade de e-mails. Vários dilemas. Vários dilemers mandando. E dilemers, tem Valentina, tem Enzo, né? Olha, gente, uma alegria. Vamos começar? Vamos. Solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido. Ou não. A ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. E-mail de uma Valentina. Deixa eu primeiro contar uma história sobre essa Valentina. Conta. Estava eu num retiro ano passado. E aí, aquela coisa, né? As mulheres se apresentando. Quem que você é? Tal, eu sou Lua, tal. Sou de Recife, mas eu moro em Brasília, tal. Vim de van, tal. Foi um retiro aqui na Chapada. Retiro incrível, inclusive. Comer, rezar e se amar. Recomendo. Vai ter de novo agora em março, em Ubatuba. E aí eu tava falando e eu vi que tinha uma pessoa que tava olhando pra mim. Uma das mulheres que ela tava olhando pra mim, assim. Tipo, conheço essa menina de algum lugar. Mas eu sabia que eu não conhecia ela. E aí eu fui falando e ela foi chegando perto, e aí ela olhou pra mim e disse assim: eu escuto um podcast de uma menina que chama Lua. Aí sou eu! É o Dilemas, não é? Não é meu podcast? Aí ela ficou em estado de choque. Foi muito engraçado. Eu dei muita risada. Que maravilha. Porque ela ficou olhando pra mim, tipo assim, todo lado de quem? Da Xuxa. Sabe? Sim. E eu abraçava ela e beijava ela e dizia: criatura, para com isso. Ela, meu Deus, eu preciso ligar agora pra minha amiga. Você não tá entendendo? Todo dia você vai pro trabalho comigo. Todo dia. Meu trabalho mudou de lugar, agora eu consigo escutar o dilema inteiro. Que aí maravilha. eu tive a oportunidade de conhecer essa Valentina ao vivo. Olha que maravilhoso isso. Ou seja, são Valentinas que já são pessoas conhecidas mandando. O negócio tá ficando, viu? Tá ficando bom. Tá ficando bom. Lê aí, Peu. Eu vou ler. Vamos lá. Tenho mantido minha rotina de ouvir dilemas no caminho para o trabalho e agradeço muito a você e Pedro pela companhia e dose diária de sabedoria e reflexão. Tamo junto. Foram muitas tentativas de escrever esse meu dilema, mas hoje finalmente tomei coragem. Ao todo, fiquei 10 anos com o Enzo e tinha um casamento lindo, onde era realmente feliz. Aprendi demais com ele e cresci ao lado de um homem doce, atencioso, cuidadoso e extremamente conciliador. Nessa relação, criamos espaço para falar de tudo mesmo. Até que um dia, estava no trabalho e Enzo me ligou, agoniado, pedindo que eu voltasse para casa, que ele queria conversar. Aí você da audiência já imaginou 25 coisas, né? Pois se acalme. Vou continuar o e-mail. Feito, cheguei em casa e com toda a sinceridade que cabia nessa relação, ele disse: Valentina, pensei bem e não quero ter filhos. Me aproximava dos 30 anos e depois de quase 10 anos de relação sonhava com maternidade. Enzo, por sua vez, é 10 anos mais velho que eu e já tem um filho de 17 anos, fruto de um, abre aspas, acidente, fecha aspas,
e de um relacionamento, abre aspas, que nunca existiu, fecha aspas. Optamos pela separação. Afinal, esperávamos coisas diferentes da vida. Não dava para ter meio filho, e por todo amor que eu tenho por ele e por mim, eu jamais daria um golpe da barriga. Faz quase 1 ano que separamos, e de lá para cá procurei por homens que, antes de qualquer coisa, quisessem ser pais. Sinto que é difícil encontrar um novo Enzo como ele. Era realmente especial e diferenciado o que a gente tinha. Um encontro de almas, um ímã transcendental, como a gente costumava brincar. Mas ao mesmo tempo, como abrir mão de um sonho que não volta? Uma decisão tão definitiva? Ou como obrigar alguém que se ama tanto a fazer algo que conscientemente e honestamente a pessoa não quer? Espero contar com vocês. Um grande beijo e muito obrigada. Valentina. Ai, gente, que história triste. Conte com a gente, sim. Ah, na alegria e na tristeza. Dilema está aqui para isso, gente. Luanda, ela viveu 10 anos de um relacionamento que, como ela mesma colocou, foi um relacionamento incrível. Um imã transcendental. Devia ser bom esse negócio, né? Um imã transcendental, eu imagino maluquices. Mas veja, aí chega num ponto que ela fala desse telefonema que ela recebe, ela vai para casa e ele diz para ela, eu não quero ter filhos. E ela, depois de 10 anos dessa relação, segundo nos contou, estava lá querendo ser mãe. Eu acho que tem mais de um dilema aí nessa história. Mais de um? É. O que você enxerga como mais de um dilema? Primeiro, porque quando ela segue, ela fala assim, que durante esse 1 ano de que eles estão separados, ela procurou por homens que fossem legais e que quisessem ser pais. E eu fiquei muito intrigado com essa frase. Por quê? Porque eu não acho que você procura pelo amor. O amor te pega. O amor é feito a música brega que tá tocando no boteco. Você vem passando. Ah, Caetano, beijo. A gente não se encontrou. Porque. Bom, culpa de Paula. Não, vamos voltar. Olha só. Porque essa frase me intrigou. Eu procurei por homens que quisessem ser pais. Me parece uma bela de uma cilada, né? Você ficar... isso ser uma busca, assim, isso ser uma procura. Eu fico muito pensando nesse dilema, assim... Me toca profundamente essa história. Primeiro porque eu acho que a gente... construir relações que a gente consiga olhar pra elas e dizer assim, cara, essa relação é muito massa. Essa relação, ela é pautada em coisas das quais eu me orgulho muito. Esse cara é um cara pra quem eu olho com admiração e tesão e, né, eu reconheço nele como sendo um cara incrível, importante na minha vida. Eu acho que isso é tão difícil hoje em dia. Eu acho que as pessoas elas estão tão pouco dispostas a se envolverem nesse nível de entrega e de responsabilidade um com o outro, de cuidado um com o outro, que me dói esse casamento ter acabado. E aí, como mulher, mãe, casada e profissional da área das famílias, né, da educação parental, eu fico pensando como é que se constrói esse sonho da maternidade para as mulheres. Que porra é essa, entendeu? Que a gente acha que a gente tem que ser mãe. Ou que a gente quer ser mãe. Hoje, depois de 4 filhos, com meu filho mais velho de 11 anos, eu me questiono de onde veio esse desejo. Será que realmente eu sempre quis ser mãe? Será? De onde surgiu isso? Então, eu fico me questionando o que é isso, o que é esse desejo? Quanto desse desejo ele é real, quanto é uma questão social, quanto é uma fantasia do que é essa maternidade. Sim. Né? Quanto que essa busca por um cara que quer ser pai não vai levar ela para um buraco negro, porque assim, pior do que ter filho só é ter filho com um cabra que não presta. Que é igual a ser só, sendo que não, né? Sendo que você tem ali um embuste na sua vida. Porque também essa é uma opção, né? Se ela quer ser mãe e esse é o sonho dela, e ponto final, ela pode partir para isso. Ser mãe solo. Sim. Eu lembro que eu falava isso, eu já falei isso, já comentei esse é o dilema. Eu sou filha de uma mãe solo
E eu não sabia para que servia pai. E eu dizia que eu queria ser mãe solo. É muita doidice, né? Veja. É um olhar muito enviesado para essa mãe, para essa relação que eu tinha com a minha mãe. E sobre a maternidade em E sobre a si. maternidade, exatamente. Eu não conseguia, naquele momento, acessar quais eram os perrengues Sim. que minha mãe passava. Socialmente tem uma força muito bruta histórica sobre as mulheres do que é esse papel de ser mãe. Esse papel de ser mãe que é aquela que no fundo, ao mesmo tempo que parece estar satisfazendo esse seu desejo, essa sua vontade, ela era usada, na verdade, para realizar o desejo de uma outra pessoa, né, assim, ou disso que a sociedade impunha, que era essa constituição familiar, e maior parte das vezes o que acontecia era que as mulheres acabavam, e ainda acabam, se anulando diante da maternidade, porque no machismo nosso de cada dia, os homens seguem em frente. Isso é tão bem estruturado que é isso, nós homens temos 5 dias de licença paternidade, aí dia desses uma briga de lei, aí estendem, e aí tem empresas hoje que dão até um mês, como se estivessem entregando alguma coisa. Mas é isso, dá-se a permissão de nós homens, da gente seguir nosso fluxo naturalmente, É muito louco isso. e aí somos alçados a esse posto de provedores e podemos nos reciclar, nos atualizar, estudar, evoluir, crescer no trabalho, enquanto, de novo, maior parte das vezes, as mulheres assumem essa responsabilidade de uma forma muito solitária. E aqui não acho, não sinto que cabe nem falar sobre essa questão dessa solidão materna, dizendo assim, mas hoje tem as redes de apoio, os grupos, porque no dia a dia, na rotina, é a mãe que está lá, né? Então como é que a gente desfaz esse nó? Porque esse nó foi construído exatamente a partir desse pensamento que foi colocado, foi, né, disseminado, que era assim, essa coisa do sonho da maternidade. Vou contar do lado dos homens para vocês uma coisa. Nunca fomos alimentados pelo sonho da paternidade. Nunca, né? Não existe isso. Nunca. Nunca. Eu fui um dos primeiros amigos da minha idade, né, do convívio ali, a ter filho. E até então, não havia tido sequer uma conversa com nenhum amigo, em nenhuma esfera, sobre qual seria o papel de ser pai quando um dia eu fosse ou se um dia eu fosse. Nunca. Nunca. Gente, acho meio deprê isso, sério. E acho que isso precisa, em algum momento a gente precisa fazer uma virada de chave nisso, assim, não é possível. Mas essa virada de chave, ela é construída, eu imagino, a partir desse momento que cai a ficha da nossa geração e que a gente, cada um com os seus papéis na sociedade, contribui para que esse diálogo aconteça. Então, no nosso caso, a gente tem 2 filhas meninas, 2 filhos meninos. É preciso conversar com os 4 de uma forma igual sobre o papel que não é o papel da mãe ou o papel do pai, mas o papel de cuidar de alguém, de ser responsável por alguém, de nutrir e sabe alguém. o que eu acho, pensei agora, Peu, que assim, não é, às vezes a gente se valida das nossas dinâmicas, né? Então assim, a gente tem uma dinâmica onde a gente tá muito com as crianças, onde a gente se divide muito na função com elas, mas ainda assim tem uma coisa que não tá sob nosso controle, que é como cada um percebe o papel. Sim. Né? Então, Irene, João, Joaquim e Teresa, eles têm percepções sobre como a gente desempenha os nossos papéis. Sim. E essas percepções não estão sob nosso controle. Não, porque vem das sensações, dos sentimentos deles. Exatamente. É a percepção de mundo deles. Exato. Então, isso, além de ser colocado na nossa dinâmica, precisa ser uma conversa que a gente traga para o café da manhã, para a mesa. É verdade. Né? Sobre o que é o papel de cada um. Mas isso assim, vindo para a nossa realidade. Mas voltando para a sociedade, acho que vale um primeiro pensamento aí, que é o que é que constrói esse tal sonho da maternidade. E que, como ela mesma falou, já que ela. E aí eu vou voltar para a frase do início, quando ela fala
dessa procura dela por homens que quisessem ser pais, ainda é muito difícil que a conversa no âmbito masculino gira em torno disso. Nossa, eu sonho em ser pai, eu sonho em exercer o papel da paternidade. Porque se o cara disser pra você assim, Valentina, não, cara, que legal você é, pô, que bacana isso que a gente tá construindo, e eu queria inclusive te dar uma informação sobre mim. Eu sonho em ser pai. Pergunta pra ele o que é esse sonho. Vamos lá, né? Expectativa versus realidade. Porque pode ser que o sonho dele de ser pai seja esse sonho de ter essa alegria que é ver um garoto crescer e joga bola com ele quando ele estiver na adolescência, ou de ver uma menina. Foge que é cilada, Bina. É cilada. Então, esse sonho, ele pode ser algo muito diferente do que você, Valentina, alimentou como um sonho de ser cuidadora da vida de alguém. E aquele que diz assim, não, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Esse adoro. Bonitinho ele. Eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Aí ela devolve perguntando, tá bom, contanto que você seja o pai dessas crianças, exatamente. Né? Tem que haver esse diálogo. Eu queria indicar um livro. Eu não sei dizer o sobrenome dela. Sheila Hett, talvez. Sheila veio para o Brasil ano passado lançar um livro na Flip, de 2019, que chama Maternidade, onde ela faz esse questionamento, assim, sobre essa imposição social que existe para as mulheres sobre ter ou não ter filhos. Acho que é importante, é uma leitura importante para que a gente realmente entenda de onde vem isso que a gente diz que é o desejo de ser mãe. Sim. E que a gente, na verdade, a gente não sabe o que isso significa. Porque esse desejo parte de uma percepção como filha. Também tem isso. É o que foi a sua mãe pra você. Assim como você relatou que queria ser mãe solo. Tenha sido bom ou ruim. Mas você quer ser mãe para desfazer tudo aquilo que você viveu ou para dar continuidade a tudo aquilo que você viveu. E era o repertório que você tinha. Exato. De ver uma mulher sendo cuidadora de 2 filhas, muito bem obrigada, seguindo a vida dela, trabalhando. Essa era a referência que você tinha. É uma questão de ponto de vista, né? É como uma criança que cresce, por exemplo, gente. Vou falar de duas situações bem distintas, mas imagina uma criança que cresce sob os cuidados dos avós, porque os pais morreram no acidente. Cria-se uma perspectiva diante do que é o exercício do cuidar. Uma outra, não é melhor nem pior, não é, sabe? Outra perspectiva do que é esse senso do cuidar. Tô falando isso porque eu tenho um grande amigo, Enzo, que ele foi criado pelos avós, e porque os pais eu morreram? não sabia, e eu não sabia dessa história. Eu via a avó e o avô irem buscá-lo na escola sempre. Eu não sabia que a situação era esse extremo. E esse cara é um dos caras que tem um olhar mais bonito com os idosos na sociedade. Desde sempre ele fala disso. Que a gente precisa se melhorar muito como sociedade, as cidades precisam melhorar seus acessos, pensando nos idosos, sabe? E aí me caiu a ficha que vem da perspectiva da referência que ele teve de criação. E a outra, por exemplo, de uma criança que foi adotada por uma família, por exemplo. O referencial que ela cresce é, sim, de um referencial de uma maternidade e uma paternidade que não foi biológica, mas que tem esse cuidar. E que tem sonhos envolvidos. E que tem tudo isso. Então, Valentina, volta pro teu próprio sonho, talvez, e analisa o que é esse sonho. Com muita honestidade, né? E qual a expectativa que você tem sobre o que é ser mãe? Porque talvez haja, não estou fazendo uma afirmação, mas uma suposição, apesar de não ser suposta pergunta do ouvinte ainda, estou fazendo uma suposição que pode haver uma romantização diante desse papel de ser mãe. Aqui em casa, por exemplo, amor, tem uma brincadeira que eu sempre faço quando perguntam assim, as pessoas que não nos conhecem e quando recebem a informação que temos 4 filhos. Isso vai de motorista de Uber a vizinhos de porta. Isso já aconteceu com a gente nesses extremos. 4 filhos? Nossa, mas eles foram planejados? Querida, deixa eu te falar um negócio. Aqui em casa não entra nem móvel planejado. Imagina filho, né? Então, pra gente... E de novo, eu quero puxar esse fio da meada pra voltar pra uma coisa chamada amor. Que é o seguinte.
No nosso caso específico, ou seja, na nossa referência, filhos foram uma consequência não planejada, que não foi sonhada, desejada, tão falada, planilhada, mas que veio e se materializou através de uma coisa que veio muito antes disso, que é o amor que a gente sente um pelo outro. O amor que a gente sente um pelo outro. Tô falando isso porque eu quero voltar para aquela frase que me toca, que é a frase do procurando por homens, inclusive que não ser pai. E o amor se procura? É assim que funciona. Você procura um amor que atenda às suas expectativas do ser pai? Em todas as caixas que você quer, né? Porque parece que esse outro amor atendia ela em várias... Imã transcendental. Cara, imã transcendental. Imã transcendental atendia em todas. Ficar pensando nisso. Ela vai me cobrar hoje à noite, imã transcendental aí pra vocês. Dilemas. Não, mas olha isso. É exatamente isso que você colocou. Que tanto é esse de expectativa que a gente tem sobre as pessoas com quem a gente se relaciona? Ai. Olha a amplitude difícil, disso. Gente, olha a amplitude disso. Uma relação maravilhosa, 10 anos de uma relação maravilhosa. Crescimento, né? Os dois se amam, né? Tem esse elo fortíssimo e tem este ponto de dissonância. E um ponto de dissonância que vamos virar a câmera agora pro lado do Enzo, esse exercício é sempre bom da gente fazer, né? O cara tem um filho que hoje tem 17 anos. Ele, de uma forma ou de outra, que eu não sei qual foi, a gente não tem essa informação, ele viveu a paternidade. Ele vive a paternidade. Não sabemos. Então, mas de uma forma ou de outra. Não tem de uma forma ou de outra. Ou você vive ou você não vive. Mas veja o que ela falou, eles não tiveram uma relação, ele não foi casado com essa pessoa. Então, ele desempenhou um papel de pai que não sabemos qual foi. Não, Peu, ou você desempenha um papel de pai ou você não desempenha um papel de pai. Isso, mas ele foi pai. Ele tem um filho. Não, isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, então pera. Então vamos recomeçar, porque... Você falou, aos homens é dado esse direito, né? Então não quer dizer que se ele teve um filho, ele foi pai. A gente não sabe se ele foi pai. Sim, não sabemos como ele exerceu isso. O que eu quero dizer é que ele tem um filho. Ele tem um filho. Certo? Certo. Posto isso, ele vem também com o repertório dele sabendo o que é ter um filho. Não, talvez não. Oi? Não, porque se ele só teve um filho, ele gozou dentro de uma mulher, a mulher engravidou, essa criança nasceu, e ele não exerceu o papel dele de pai, ele não sabe o que é ter um filho. Entendo, tem razão. Tem razão. Então não, existe uma criança, que hoje não é mais uma criança, é um homem de 17 anos, sim, que a gente não sabe qual é a participação dele, se foi bom, se foi ruim, se é por conta de um puta trauma que tem essa criança na vida dele, ele não quer mais ter filho. Enfim. Não, então, mas eu ia inclusive por esse caminho, mas também não podemos dizer isso. Porque vamos então supor o contrário, você tá indo pro lado de que ele não exerceu. Então vamos por esse lado. Então vamos pensar no lado contrário? Que ele exerceu. Suponhamos que ele foi um pai. Certo. Para esse filho que ele colocou no mundo. Certo. Ele exerce o papel dele de pai. Até hoje. Tá lá. E ele olha para isso e fala: eu não quero isso de novo na minha vida. Cumpri minha missão, cumpri minha função aqui, é isso. É isso. É. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Que mulher é um bicho muito doido, né? Assim, porque pensa se fosse o contrário. Se ela tivesse um filho de uma primeira relação, o cara chegasse depois e ela dissesse: não quero ter mais filhos. Será que ela ia conseguir se manter fiel a esse desejo dela de não ter mais filho, como é o desejo do Enzo dela, né? Como esse cara tá sendo, assim, a ponto de perder um casamento com uma figura que era massa também? Ou será que aconteceria o mesmo? Se ele diria: não, então se você não quer vir comigo nessa, aí você tá colocando. Que eu acho que as mulheres, elas cedem muito mais nesse ponto. Sim. E elas, muitas vezes, elas embarcam na construção de uma família que muitas vezes elas não necessariamente desejam. A gente cede, porque isso é o esperado da gente. A gente não pode dizer não pra maternidade. É um belíssimo ponto a ser levantado, apesar de eu desconfiar que nessa inversão de papéis a gente volta à questão que é o fato dos homens não abastecerem exatamente esse sonho. Então, é um lugar
por si só já é um lugar nebuloso, bem né? cinzento, né? Que é essa inversão. Mas tentei me colocar nesse lugar agora, pensando sobre isso. E tem uma dor dela que me parece uma dor muito genuína, que é a dor de sejam quais foram as razões, uma mulher que alimentou esse sonho de ser mãe, certo? Certo. Seja lá de onde isso veio. Se foi do que está aí na sociedade, do que é dito historicamente, do que ela teve na relação com a mãe dela, ou do que ela alimentou a partir da relação com ele, dizendo, nossa, porque também tem isso. Você falou... É tão bom que, obviamente, vai né? dar tudo certo, vamos ter um filho. Quando também poderiam ter tido um filho e a relação ter desandado, como a gente recebe tantos dilemas de Nossa pessoas que se Senhora. amam muito. Quantos dilemas a gente já recebeu de casais, de mulheres ou homens, que se amavam muito e que a chegada dos filhos perturba a relação. Totalmente. Pois é. Ah, Gente, esse ponto é bom. mãe de 4 filhos, eu posso falar, eu acho que a maternidade é overestimated. É. Mesmo, gente, porque assim, é um perrengue tão grande, com tantas variáveis, com tantas camadas, que nada te coloca nesse lugar. Nada, 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 nada. Não tem mestrado, doutorado, não tem cachorro, não tem gato, não tem planta, não tem mãe, não tem pai, não tem nada. Nada vai te colocar nesse lugar que filho coloca. E isso é, na mesma medida, incrível, potente, revolucionário, quanto é desastroso, pesado, difícil, doloroso, sombrio. Agora veja como esses dilemas é interessante, né, gente? Vocês acabaram de ouvir a fala de uma mãe de 4 filhos. Agora vai falar um pai de 4 filhos. Que, como já dito neste mesmo episódio, nunca teve uma conversa sobre o que seria o papel de ser pai e cheguei na paternidade sem saber. Então, quando João nasceu, a única coisa que eu sabia era que eu ia parar de fumar. A única coisa que eu sabia. E mais nada, certo? Certo. Eu digo com toda convicção de que todas as chaves que eu viro do homem que eu fui para o homem que eu quero ser, do homem que eu fui para o homem que passou a se olhar e admitir que eu preciso me transformar em um monte de coisa, que eu não preciso seguir passos que me foram ditos que eram normais e que não são, porque são machistas, são escrotos. Continuo aprendendo aos 44 anos, continuo olhando no espelho e dizendo, isso que você fez não cabe. E isso que você fez cabe. E é isso que funciona para esse mundo contemporâneo. Se não fosse a paternidade, eu não imagino qual seria o outro mecanismo de descoberta sobre o que é verdadeiramente ser homem. E não ser simplesmente essa figura que foi colocada no papel masculino na sociedade. Se eu não tivesse tido essa experiência de ser pai, eu não consigo imaginar qual seria o mecanismo que podia destravar em mim a vontade de ser um ser humano melhor. Não consigo ver. Eu acho que é muito forte isso que você traz. Muito forte. Estou falando da minha experiência. Não, claro. Eu acho lindíssimo te ouvir falando isso, assim. Me toca, porque eu acho que mulheres, elas encontram, elas são capazes de encontrar outros mecanismos. Eu acho também. Eu acho que as mulheres têm uma conexão, essa conexão que a mulher tem, que começa com essa coisa do próprio corpo e que a gente estende ou por religiosidade, ou por espiritualidade, ou fé, a uma coisa que pode ir para as divindades, para a natureza, para o universo, para a coisa cósmica. Mas há uma profundidade que começa no corpo, que é completamente diferente do homem. Gente, é muito lindo essa mulher, é muito maravilhoso. Um dia desse, minha gente, Lua me mostrou um livro, que é um caderno, na verdade, que é um caderno... Como é o nome daquele caderno? É a Mandala Lunar. A Mandala Lunar, que fala do ciclo menstrual. É. E é uma bíblia. É lindo. Eu acho que todo homem deveria ler aquilo. Porque é uma bíblia sobre esse funcionamento de um mecanismo engenhoso, complexo, de uma complexidade infinita, que faz com que este corpo seja capaz de receber, hospedar, gerar e parir uma vida. Nós, homens, somos apenas uns animais que aprenderam a andar com 2 patas. Galera, tem um trabalhinho aí pra fazer, tem uma graminha aí pra comer, né? Sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando, voltando ao dilema da nossa Valentina querida? É que, assim,
esse lugar da maternidade, né? Ele tá muito atrelado a um lugar do cuidar. E é engraçado, porque se eu for muito honesta comigo, eu sei que eu sou mãe desde que eu nasci. Porque eu me sentia mãe da minha mãe, eu sempre fui essa amiga maternal, né? E sempre fui mãe. E eu sabia que eu ia ser mãe. Não tinha, nunca planejei ser mãe de 4 filhos, mas assim, eu dentro de mim eu sabia que eu ia ser mãe. E acho que isso sim é enviesado, acho que isso sim é misturado com a minha própria história com a minha mãe, assim, uma mulher para quem eu olhava com muita admiração. Mas o que eu ia dizer era, se esse cuidado tá dentro do coração dela, assim, existe dentro dela, ela pode direcionar isso para tantas coisas, para tantas crianças que estão precisando serem cuidadas. Tantas crianças. E você não precisa necessariamente adotar, trazer para casa, né? Trazer para o relacionamento, se esse relacionamento ainda existisse e vocês estivessem nessa conversa. Mas tem tanta criança que está precisando ser cuidada. Tem tanta amiga que não tem rede de apoio. Tem tantas mulheres que estão aí precisando de outras mulheres que olhem para ela e digam assim, olha, conta comigo. E é isso, assim, porque se a gente se entende responsável pelas crianças que estão ao nosso redor, esse mundo vai ser um mundo muito mais legal. Sim. Então, se você não consegue exercer essa maternidade, que ela é um pouco compulsória, sim, que é a maternidade que tem que ter a barriga, é a maternidade que tem que ter o parir de cócoras na cachoeira, é a maternidade que tem que ter a amamentação prolongada, é a maternidade cheia de to do, né, de coisas a você, funções que você precisa quicar lá. Calma. Há um esvaziamento do que é essa maternidade nesse processo. E a gente se afasta disso, assim, que é a nossa capacidade de cuidar, de nutrir crianças, sejam elas nossas ou não. É muito bom esse paradigma também de se pensar, né, nesse amor que ela construiu pelo sonho dela de ser mãe, né? Onde ela pode colocar esse amor. Suposta pergunta do ouvinte, porque hoje é quinta-feira e é dia de vinheta bonita na podosfera. Chega de vinheta feia na podosfera. Suposta pergunta do ouvinte, Caboge. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Então, suposta pergunta do ouvinte é a seguinte, Luanda Barros. A nossa Valentina que mandou e-mail virou uma mosquinha. Foi lá até pertinho desse Enzo com quem ela teve uma relação de 10 anos. Certo. E quando ela chega lá, ele sem saber que aquela mosquinha bela é ela, a Valentina, ele está conversando comigo e dizendo assim, velho, eu acho que eu nunca mais vou ser feliz na relação, porque eu nutri uma relação com a Valentina que era perfeita, era um imã transcendental, era o elo da corrente, era a corda e a caçamba. Nós éramos tipo essa mosquinha que está aqui do lado com essas asas. Nós fazíamos tudo voar. Eu não me sinto mais preenchido. Você sabe, ele dizendo pro amigo, né? Você sabe, caro amigo, nesse último ano, desde que a gente se separou, eu tentei buscar outras mulheres que fossem tão companheiras quanto ela, com quem eu pudesse dialogar com tanta profundidade sobre quaisquer questões. Não há essa mulher. Ai, meu Deus. Não há no mercado, não há no hortifruti, em lugar algum. Sabe o que eu acho, meu amigo? Eu nunca mais vou ser feliz numa relação. Qual é a suposta pergunta do ouvinte, Pedro Fonseca? A suposta pergunta do vídeo vem agora. Ela escuta essa conversa e ela para e volta a pensar no tamanho daquilo que ela havia construído com esse Enzo e que esse Enzo havia construído com ela. E ela volta a pensar nesse amor. E ela volta a pensar na importância desse companheirismo que pode se construir numa relação saudável. Entendo o sonho dela de ser mãe. A suposta pergunta do ouvinte é: e o que ela faz com o sonho de ser feliz, independente de ter um filho ou não? Eita lasqueira. Tá pensando aqui a moça, viu, gente? Ai, não sei. Eu acho que esse Enzo merece uma segunda chance, se ele estiver Eita. pedindo uma segunda chance, né, gente? Não sei. Mas eu acho que essa história merece uma segunda chance.
Achei bonitinho você falar isso. Não esperava que a resposta fosse essa. Não sei, mas eu fico pensando no poder que tem uma relação dessa, assim, que transforma tanta gente, sabe? Que faz a gente crescer, que é difícil, gente, é difícil a gente encontrar parceiros pra vida, assim, gente que a gente olha e que a gente topa estar junto, sabe? E eu tenho muito medo, porque eu conheço essa Valentina e eu sei que ela é uma mulher muitíssimo especial, dela ser atropelada por esse sonho e colocar esse sonho acima de qualquer coisa, como se isso fosse trazer a felicidade, assim, cara, imagina se ela tem um filho com um babaca, que tem mais babaca do que homem legal por aí, a verdade é essa, entendeu? Então, assim, as chances Tá são 10 grandes. pra 1, moça. Tá 10 pra 1. As chances são grandes, né? Então, não sei, difícil. Achei bonitinha essa sua fala. É muito... Eu fico pensando no seguinte, sabe, amor? Que a gente coloca muitos filhos, Ser humano. ser humano, a gente coloca muitos filhos num lugar que é o lugar daquilo que é fruto de um amor. Tá. Tem isso em um monte de... Conto de fada, né? Conto de fada, música cafona, novela, né? É. Filme. Tem em todo lugar, poesia. As coisas mais cafona tem essa coisa dos filhos como frutos de um amor. E há muito mais frutos possíveis de uma relação de amor e de companheirismo do que apenas os filhos. Totalmente. Há muito que pode ser constituído a partir de uma relação amorosa, que realmente seja amorosa, pra gente mesmo, pra gente mesma e pro mundo. Duas pessoas legais juntas, elas fazem muito bem pra muita gente, com ou sem filhos. É isso aí. Quantos amigos a gente tem, amor? Eu juro, eu fiquei agora, passou um filme na minha cabeça de amigos nossos que vêm aqui na nossa casa, que ainda não têm filhos, ou que não desejam ter filhos, ou que não vão ter filhos, e são figuras que juntas a gente olha com admiração dizendo, caramba, essas duas pessoas juntas movem o mundo. É tão bom tê-las perto, né? É. E elas não deixam de estar aqui em casa porque a gente tem 4 e elas não têm Ela nenhum, não tem tá? nenhum. É verdade. Quanta gente legal que se encontra e frutifica em tantas coisas, né? Quantos frutos são possíveis de uma relação saudável como essa? Valentina, você me perdoe, mas quando você perguntou no final do mês assim, posso contar com vocês? Eu vou aproveitar e vou fazer as contas. Aqui a gente tem 2 votos, então, para um olhar novamente, se for o caso, para o que é essa relação de vocês, para o que vocês construíram nesses 10 anos. É isso. Muito difícil se colocar no seu papel por não entender de onde vem esse sonho. Muito difícil para mim como homem, que sou pai de 4 filhos, ouvir, né, que um Enzo diz assim, não, eu não quero ter filhos. Porque filho para mim foi essa fonte de transformação. Então, ao mesmo tempo também é muito difícil saber que ele te disse isso, né? Ouvir você relatar isso. Porque eu fico pensando, caramba, o que é que um filho pode também, né, representar? E sabe uma coisa que me ocorreu agora? Que é assim, a gente sempre coloca nesse lugar, né? Eu não posso abrir mão do meu sonho. Não é justo que eu abra mão do meu sonho pela outra pessoa, né? E essa frase, esse jeito de ver essa situação tem um peso muito grande. Sim. Tem um pesar, né? Não é nem só um peso, assim, é um pesar. Porque parece que você tá deixando de ser quem você gostaria de ser por alguém. E aí eu acho que isso não dá certo no longo prazo. Mas será que você não está disposta a olhar para esse sonho, para o que é a construção desse sonho, para entender de onde ele vem e pensar se ele não pode ser transformado, se essa idealização do que é a maternidade não está num lugar que é o lugar convencional, que convencionou-se socialmente que é a maternidade,
Será que essa maternagem, que é esse cuidar e esse amor, ela não pode acontecer para outras crianças? Será que esse sonho não pode ser, ao invés de abandonado, transformado? E também você falou dessa coisa do sonho e não sabemos da história do Enzo. A gente ficou aqui elucubrando as possibilidades, até sobre se ele desempenhou ou não o papel de pai, se daí vem algum trauma e tal, e a gente não tem como saber disso, pelo menos aqui, agora. Mas tem uma coisa que você falou aí desse sonho dela, e eu fiquei pensando, e não abrir mão, né, dos sonhos, que essa eu acho que é uma batalha que a gente deve evitar ao máximo, quando não colocar pra gente que é uma batalha que a gente nunca deveria entrar, que é a batalha de o meu sonho é maior que o seu. Totalmente. O confronto de sonhos, ele não é nutritivo para nenhum relação, tipo de relação. Com certeza. Sabe? Eu tô falando isso porque é assim, mas tem casais que o sonho de um é continuar viajando a vida inteira. Tem casais que o sonho da outra pessoa é construir uma casa no campo e ficar lá o resto da vida, né? E todos esses sonhos são igualmente válidos e todos eles podem ser transformados a partir do momento, eu acredito, que se estabelece uma relação a dois saudável. Acho que tem que pensar sempre como soma, sabe? Nessa capacidade do sonho de um somar com o sonho do outro. Que dilema, hein, gente? Muito forte. Foi. Nossa, Valentina. Receba meu abraço bem apertado, igual aquele que você me deu quando a gente se conheceu. Você é uma mulher incrível. Incrível. Uma mulher incrível. Que eu tenho muito orgulho de ter conhecido. E tô muito feliz que você escreveu pra gente. Obrigada. Valentina, não te conheci, mas quando vejo ela falar assim de alguém, vejo que tem muito carinho. Então, receba também o meu abraço, porque imagino que essa sua história e esse seu dilema, eles revelam no fundo uma pessoa incrível em busca da construção de uma história igualmente incrível. Então, a gente encerra por aqui esse dilema de hoje suspirando. A real é essa. Os dois aqui se olhando e... o que é que se fala mais, né? Muito bom falar sobre isso. Obrigada. Obrigada para quem tá ouvindo, para quem escreve, para quem comenta. Tem sido uma delícia partilhar essas conversas assim com tanta gente. Verdade. Dilemmas, a gente se vê próxima quinta, nesse mesmo lugar que você está ouvindo, não importa se é no Spotify, na Deezer, na Apple Music, ou no SoundCloud, ou no YouTube, que agora a gente está conseguindo subir no YouTube com frequência. Tem sempre alguém que vem... E não vai botar, não! Tem que ela não! Galera, é tão difícil agradar, né? Todo mundo. É difícil, mas não viemos aqui para isso. Então, gente, um beijo enorme. Um beijo! Bom final de semana para vocês. Até a próxima quinta. Caboge, vinheta de encerramento. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.